Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã e podermos iniciar a meditação no livro do profeta Jeremias, chamado Lamentações de Jeremias. Abra, por favor, então sua Bíblia nesse livro tão especial e que tem tantas lições para nós. Espero que você tenha visto a introdução do livro, para que você tenha uma compreensão melhor, maior daquilo que nós iremos tratar nesse livro, da meditação nesse texto. É um livro muito aplicativo para os nossos dias. Talvez uma das questões é que as pessoas pensem que é um livro muito distante de nós, por ser um livro que chora a destruição da nação de Israel. Jerusalém está destruída, queimada a fogo, há uma situação total de devastação. Então você olha e pensa, mas o que isso tem a ver comigo? E o livro vai nos mostrar como o povo de Israel chegou até esse momento e como o pecado ele tem um poder tão destruidor. E como muitas vezes esses mesmos pecados que a nação de Israel, que Judá, que Jerusalém cometeram contra o Senhor, são pecados que estão bem presentes em nossas vidas e que nós precisamos aprender a lidar com eles através da cruz de Cristo, através do poder do Espírito Santo e vivermos uma vida de fidelidade a Deus e para o seu inteiro agrado. Então abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1. Eu quero meditar com você nesta manhã nos 7 primeiros versículos desse capítulo. O versículo 5 é o versículo que dá a razão de tudo o que está acontecendo. O texto vai usar a frase por causa da sua rebelião. É por causa da rebelião contra Deus. Essa palavra hebraica aqui, pechar. É por causa desse pechar, dessa rebelião contra Deus é que tudo está acontecendo. Essa palavra significa romper limites, ultrapassar barreiras, expandir ao máximo. Talvez algo que você possa entender melhor é quando a gente vê aquelas crianças enchendo balão e leva aquilo ao limite até que ele já não suporta mais e estoura. É essa a ideia, é você romper, é você esgarçar tudo, todos os limites, é quebrar as regras, é rebelar-se, é ultrapassar as fronteiras. Quer dizer, foi delimitado até aqui, você vai e ultrapassa. É por causa disso que Judá, Israel, Jerusalém estão sofrendo desterro, estão sofrendo o exílio. É ir além do estabelecido, é revoltar-se contra Deus e contra os seus mandamentos, é rebelião, é revolta. Essa é a essência da idolatria. A essência do pecado é isso, é revoltar-se contra Deus, é quando a minha pessoa, a minha vontade estão em primeiro lugar. Toda grandeza, toda beleza, toda riqueza, toda prosperidade, toda bondade de Deus na natureza é destruída por essa rebelião. Assim como aconteceu com Israel, né? Assim como aconteceu com Judá, acontece também hoje. Toda essa beleza da natureza, tudo que Deus criou que é belo, que é bom, é destruído por causa da revolta do ser humano contra o próprio Deus. E aí entra o versículo 1. E eu gostaria de ver com você as consequências de revoltar-se contra Deus, de rebelar-se contra Deus. Aí você olha e diz, mas eu não estou rebelado contra Deus. Eu não estou revoltado contra Deus. E o texto nos mostra que pechar, que rebelião, no versículo 5, significa ultrapassar fronteiras e regras. Então, quando você é desobediente a Deus, quando você ultrapassa os limites, você então se rebela contra Deus. Geralmente as pessoas não levam em conta os pequenos pecados, mas os pequenos pecados, eles são como uma cunha que é posta ali na pedra,
ou na árvore, e quando o martelo é batido naquela cunha, então a pedra se abre, então a árvore cai. É a mesma coisa. Às vezes o que vem é aquela pequena, aquela fina ponta da cunha, que adentra um pouco a nossa alma. E dali todo o resto vai se romper, porque os pequenos pecados, eles trazem consigo grandes destruições. E essas rebeliões, essas desobediências, essa atitude de sempre estar indo além daquilo que Deus disse. Não, mas eu acho que melhor é assim. Não, eu acredito que Deus concorda comigo quando eu faço isso ou aquilo. São essas pequenas atitudes que vão abrindo, vão quebrando barreiras, vão abrindo caminho para situações terríveis. Quando um homem, na época, por exemplo, no século XVIII, ele ia para a forca, e se alguém chegasse para ele e perguntasse para ele, mas como é que você veio parar aqui? E ele vai dizer, olha, eu comecei mentindo. Eu comecei mentindo para minha mãe, eu comecei mentindo para o meu pai, eu comecei mentindo para minha família. Daí a pouco eu comecei a pegar coisas que não eram minhas. E de pegar coisas que não eram minhas, de roubar, e então eu voltava a mentir, roubar, e até que eu me juntei com pessoas erradas, e entrei nos vícios, e cheguei aonde eu estou. Então, existe não um ditado, mas é um conceito norte-americano que diz o seguinte: quem mente, rouba, e quem rouba, mata. Então, é a ideia da progressão do pecado. Um pecado pequeno, uma pequena mentira, te conduz a pecados maiores. Pequenas transgressões te conduzirão a grandes transgressões. Então, o que nós vemos aqui são as consequências dessa rebelião, dessa desobediência a Deus, que começa pequena e vai se agigantando até tomar proporções em nossas vidas. E a primeira coisa, diz o versículo 1, é que de uma população grande, de uma grande cidade, agora há um deserto. De uma cidade tão populosa, agora jaz solitária. E o que nós pensamos, geralmente com o pecado, quando rompemos barreiras, é justamente que ao guiar as nossas vidas, seremos populares, rodeados de admiradores. O que nós queríamos era ser mais belos, mais fortes, mais ricos, conquistando os nossos sonhos à custa de desobedecer e nos rebelando contra Deus. E o que encontramos, de fato, não é isso. O que encontramos é a mentira do nosso próprio coração. Nós nos enganamos. Nós enganamos a nós mesmos. Não, ninguém vai me pegar, ninguém vai me ver. Eu vou fazer isso, eu vou ultrapassar esse limite, não tem problema. E aí, então, a pessoa continua nessa progressão, então mente para si mesmo, dizendo que iremos conseguir aquilo que queríamos, ou que apesar de tudo vai dar certo, ou eu vou ser feliz no final. Uma vez eu vi uma mulher dizendo o seguinte: eu fiz tudo errado, mas eu queria muito que desse certo. Falando de um relacionamento que ela nutriu, que é uma ruína. E veja o que essa pessoa está dizendo. Eu fiz tudo errado, mas eu queria que desse certo. Isso é impossível. Ninguém vai plantar laranja e vai colher uva. Não tem como. Aquilo que o homem plantar, ele vai cegar, ele vai colher. Aqui está o perigo fatal da teologia, da psicologia positiva, porque ela mente para você.
A teologia da psicologia positiva, ela diz, vai dar certo, você é forte, você pode. Independentemente do que você quer fazer, se é certo ou errado, é bom ou ruim, se você vai ultrapassar os mandamentos de Deus ou não. Então, a ideia é que, apesar do que você faça, a despeito de qualquer coisa, vai dar certo. Então, essa mentalização, esse repetir que vai dar certo, é totalmente, primeiro, infantil, né? E torna-se uma grande mentira para quem faz. E Deus não chamou isso para você. E de grande protegida que era a cidade, agora ela é uma viúva. Ela era protegida pelas nações, agora se tornou viúva. Ela era uma princesa, diz o texto sagrado, e se tornou uma escrava. Essa é a situação que Judá se encontra, que Jerusalém se encontra. O versículo 2 diz, chora e chora de noite. É uma tristeza que não deixa dormir. Essa é a consequência de romper os mandamentos de Deus. Quantas pessoas eu já aconselhei e disse, olha, meu filho, minha filha, olha, não ande por esse caminho, não se relacione com essa pessoa, não faça esse compromisso, não gaste o que você não tem. E a pessoa vai naquilo, e depois aquilo é um tormento para aquela pessoa que não lhe deixa dormir. É uma aflição, como o texto vai dizer, são lágrimas que correm no rosto. É um lamento contínuo e crescente. E a pessoa acha que, na expectativa de que no pensamento positivo vai dar certo, e aí então ela sorve depois, ela prova depois, ela experimenta depois toda essa ruína, esse choro, essa tristeza, essas lágrimas de contínua dor e lamento que não param, mas crescem, desespero, saber que jogou parte da sua vida, ou praticamente toda a sua vida fora, por desobedecer ao Senhor. Os que amavam, diz o texto sagrado, ninguém a consola. Por quê? Porque o amor que nasce desses prazeres pecaminosos são momentâneos e não são fiéis. Quem nutre relacionamentos que nascem desses momentos de prazeres meramente daí, esses relacionamentos eles não são duradouros, eles não são fiéis. Por quê? Porque eles estão simplesmente envolvidos e firmados e alicerçados nos prazeres. Quando os prazeres acabarem, vão te deixar. É o que acontece com Jerusalém. Enquanto Jerusalém é rica, é próspera, está lá dando festa, as pessoas, as nações estão ao redor dela e visitando e trazendo suas riquezas e comprando e vendendo. Mas quando Jerusalém cai na miséria, é o que o texto diz, os amigos agiram enganosamente ou perfidamente e se tornaram seus inimigos. É óbvio, quem se relaciona por dinheiro fica com quem paga mais. Quem se relaciona por causa dos prazeres vai ficar com aquele ou com aquela que lhe dá mais prazer. Então, o relacionamento está simplesmente baseado no prazer. Enquanto tem prazer, estamos juntos. Mas quando não tiver mais prazer, quando já não for mais interessante, quando já não for mais novidade, o seu corpo ou o seu dinheiro, ou as situações que você consegue proporcionar, então você é abandonado, é deixado. Amigos dos prazeres e farras se tornam facilmente inimigos. Por quê? Porque eles estão baseados meramente no interesse que a pessoa tem. Versículo 3, Israel escravo em meio às nações. É o que acontece com a vida de luxúria, vícios e corrupção que Israel estava vivendo. Esse tipo de vida só leva à escravidão. É tudo que esse estilo de vida vai trazer. Escravidão, derrota, destruição.
Não há felicidade na imoralidade, não há felicidade no adultério, não há felicidade na mentira, no roubo, não há felicidade em nada disso. Às vezes os filmes, as novelas mostram para você que a pessoa que adulterou porque o marido era ruim demais, ou a mulher era ruim demais, geralmente apresenta assim, né? Ela realmente tinha que ficar com o outro porque o outro tratava ela bem, ou a outra tratava ele bem, então esse marido, essa esposa são ruins demais, então faz jus, né? É correto até que ela ou ele se divorciem. Na realidade, o que nós temos na Bíblia é que essa vida de luxúria, de vícios, de imoralidade, de engano, elas são altamente destrutivas. E as pessoas acham que ao agarrar-se a essa vida serão felizes. É justamente o contrário. Elas têm um prazer momentâneo, mas uma vida completa de destruição. Se elas pudessem voltar atrás, talvez elas teriam mudado de atitude. Versículo 4. Luto no caminho, porque não há mais culto. O caminho de Jerusalém está de luto. Ninguém passa por ele. Acabou o culto. Os pequenos pecados têm o poder de destruir a gratidão na sua vida, a adoração, o louvor a Deus. Tem o poder de destruir o lugar da oração na sua vida. Quando os pequenos pecados começam a entrar, quando as rebeliões começam a nascer nos nossos corações, quando elas são alimentadas na nossa alma, achando que eu vou ser feliz porque eu vou desobedecer a Deus e isso vai ser positivo. Eu vou desobedecer a Deus, a sua palavra, e eu vou conseguir ser feliz. Esse pensamento completamente errado. As pessoas destroem sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. O texto vai mostrar que a vergonha e o medo vêm da presença de Deus. A pessoa não tem mais coragem de vir ao culto, de vir à igreja, de orar, de ler a Bíblia. A pessoa vê tudo aquilo que é espiritual como uma ameaça. Se ela vê um crente genuíno, verdadeiro, se ela vê o pastor, olha, a pessoa foge, fecha a cara, não cumprimenta, trata mal. A pessoa não tem um problema comigo. O problema dela é com Deus. Ela está vivendo em rebelião. E enquanto ela estiver assim, ela não vai estar em paz com Deus. Versículo 5, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas revoltas. Quem a afligiu foi o Senhor. Eu fico assim admirado porque a gente vê a maioria dos cristãos brasileiros, eles têm assim uma grande cisma com o diabo. Medo, ou acham que tudo que está acontecendo é o diabo, enfim, é o inimigo que está ali. Não temos que ter medo do diabo, do inimigo. Nós temos que ter medo de Deus se tornar o nosso inimigo. Esse versículo 5 mostra que os inimigos estão perseguindo e destruindo Jerusalém. Mas no meio do versículo mostra que o Senhor, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas revoltas. Deus aflige, Deus pune por causa da rebelião. É a mesma palavra, pesar, lá em cima. É a mesma ideia de romper os limites. Deus pune sim, Deus disciplina sim. Então, essa ideia de Deus como um Papai Noel não é bíblica, nem no Novo nem no Antigo Testamento, porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável, ele não muda. Deus castiga da mesma maneira no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, querido, o que você e eu precisamos entender é que temos, como Jesus disse, o nosso Senhor, não temam aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temam a Deus, porque Ele não apenas mata o corpo, mas lança a alma no inferno. Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus. Então é a Ele que temos que temer, porque se o diabo nos atacar ou uma pessoa, podemos recorrer ao soberano amor de Deus. Não é verdade? Recorremos a Ele em oração, buscamos o Senhor e Ele vem, nos defende, nos protege pela sua soberana graça e amor.
Mas e se Deus agir contra você? E se Deus atacar? Você vai recorrer a quem? Entende isso? É dele que temos que temer. Então é a ele que você precisa agradar. É a ele que você precisa. Você não precisa agradar em primeira mão a sua família, o seu cônjuge, as pessoas do seu trabalho. Você tem que agradar a Deus. Importa agradar a Deus primeiro do que aos homens. É o que diz o apóstolo Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. É agradar o Senhor da glória e não os homens. É de Deus que temos que temer. É a Ele, o nosso temor é a Ele, o nosso respeito, reverência, medo, porque Ele é fogo consumidor. Ele é o nosso Pai, nosso amor, nosso Senhor e Salvador. Mas Ele é o Pai que disciplina o filho que ama. Ele não vai ter problema nenhum em usar vara. Nós até podemos ter algum problema em usar vara com os nossos filhos, né? Fica meio receoso, aquela coisa, mas Deus não tem problema com isso. Ele vem com seu amor para nos corrigir. O pecado, e é o pecado que nos põe nessa rebelião. É o pecado que nos põe em oposição a Deus. O nosso coração caído, ele é essencialmente rebelado contra Deus. Por isso você precisa ter muito cuidado com o seu próprio coração. E o texto segue dizendo: seus filhinhos tiveram de ir para o exílio. Nossos pecados não são individuais e privados. Os nossos pecados não são individuais e privados. Eles afetam a toda a nossa família e as futuras gerações. Aquilo que você está vivendo, se você é a minha vida, eu faço o que eu quero, quando eu quero, você não entendeu nada ainda. A sua vida vai afetar a toda a sua família, para o bem e para o mal. Assim como aquilo que eles viverem, fizerem, suas escolhas e decisões vai afetar a sua vida para o bem ou para o mal. E inclusive as futuras gerações serão afetadas, porque os filhos de Judá, daquela geração, foi toda viver no exílio e foram ser escravos no exílio. Por quê? Porque os seus pais também pecaram. E eles vieram nessas famílias que receberam a consequência do pecado. Por trás de um homem bêbado existe uma família. Ali tem uma mulher que está sofrendo com seus filhos. Então, o pecado ele nunca é privado e pessoal, individual. Ele é sempre coletivo. Aquilo que eu faço no meu privado, aquilo que eu faço com o meu corpo, aquilo que eu faço comigo, vai afetar definitivamente toda a minha família, todos aqueles que estão ao meu redor. Versículo 6, passou, diz uma frase do versículo 6, passou todo o esplendor. O pecado tem o poder de destruir suas forças, sua beleza, seu corpo, sua alma, sua inteligência, seus bens, seu dinheiro, as oportunidades que você tem. Então, passa-se todo o esplendor. Essa expressão me lembra muitas pessoas que estão aficionadas nos seus próprios corpos. Corpos bonitos, corpos esculturados, a beleza física. Isso tudo passa. Esse esplendor se vai. E quando isso tudo se vai, você não tem mais ninguém ao seu lado. Porque tudo é apenas um corpo. É apenas um corpo que está ali. É alguém que está usando um corpo. É um companheiro ou uma companheira que está usando um corpo. E quando aquela beleza se for, tudo se vai. A gente vê tantas pessoas infelizes assim. E ficam correndo atrás de beleza, de performance, de perfeição física, atrás aficionados atrás de uma coisa que é tão fugaz, que é tão passageira. Versículo 7, lembrando de todas as suas mais estimadas coisas. O tempo jamais voltará. Jerusalém, os habitantes daquela cidade estavam lembrando de toda a riqueza, de toda a beleza, de toda a glória que aquela cidade tinha e teve
por décadas, por séculos, mas agora não tem mais nada. Tudo está em ruína, tudo está quebrado. E eu quero dizer, o tempo não volta. Você não pode voltar a 2010. O tempo não vai voltar para mim e para você. As pessoas e as oportunidades raramente voltam. Às vezes voltam, mas raramente voltam. O pecado, ele é como um câncer. Ele come a carne. É como a ferrugem que come o ferro, que destrói o ferro. O pecado, ele destrói as coisas mais preciosas e estimadas que você tiver. Não pense que o pecado vai abençoar sua vida, que o pecado vai zelar e cuidar daquilo que é de mais estimado e precioso. Ao contrário, olha o exemplo dessa cidade. Os habitantes dela acharam que poderiam se rebelar contra Deus, desobedecer a Deus e que tudo lhes iria bem. A priori, em certo momento, a coisa parece que fluiu. Poxa, quanto mais eu desobedeço a Deus, melhor a coisa fica. Mais feliz, mais prazeres, eu tenho mais riqueza, mais dinheiro. Mas tudo isso é um castelo de cartas, é um castelo de areia. Vai ruir. E aí o que vemos é esse chamado do livro para que você entregue toda a parte da sua vida que ainda te resta, que ainda está no seu poder para Deus. Você não pode voltar no passado. Você não pode pegar os anos lá de trás e dizer, não, eu quero viver tudo isso de novo. Não tem como. Mas você tem a sua vida daqui para frente. Então o que você vai fazer? Pegue toda essa vida daí para frente que você tem, que está na sua mão, no seu poder, entregue ao Senhor. Entregue-a à obediência à palavra de Deus. Pegue toda a sua vida que ainda está em suas mãos, que está no seu poder, para amar a Deus, para servir a Deus, para obedecer, sendo fiel à palavra de Deus. Olhe para a cruz, olhe para Cristo Jesus, que está estendendo a você perdão, graça, misericórdia, amor, bondade, reconciliação com Deus. Enquanto o pecado é a rebelião, Jesus nos dá a reconciliação. E é nessa reconciliação que temos a vida. Então, veja a cruz de Cristo em meio a tudo isso. Esse livro grita a necessidade do Salvador. Que você, da mesma maneira, possa colocar todas as áreas da sua vida sob a obediência da palavra de Deus. Que você pegue toda a sua vida e coloque cada área dela, cada uma delas, sob a obediência da palavra de Deus. Obedeça ao Senhor. Dê um basta na rebelião na sua vida. Dê um basta em guiar-se a si mesmo, em guiar-se pelo seu próprio coração, ou pelo que a moda diz, ou pelo que as pessoas dizem. Guie-se pela palavra de Deus. Porque aí está a vida. E quando você vem a Cristo, Ele te dá a vida eterna. E então você terá uma eternidade inteira para viver. E com certeza vai poder compensar, não apenas nessa vida, mas também na eternidade, toda a vida para trás desperdiçada, os anos que você desperdiçou, rebelado, desobediente contra o Senhor. Que você seja fiel a Ele, que você seja obediente a Deus e não se rebele contra Ele. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, fortaleça a sua vida e te encha de fidelidade para a glória de Deus.